Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. Bom dia! Estamos aqui, começando mais um programa Mulheres que Vencem na Graça. Primeiramente, falar para vocês, que geralmente a nossa âncora do programa está aqui, que é a pastora Irene, mas ela está ausente, ela está em São Paulo, porque todos nós também merecemos, dar uma viagem, fazer um passeio, Ó, beijos, pastora Irene, E nós estamos aqui também para continuar o nosso programa. E para início, eu quero falar para você o que está escrito lá em Lucas 1,37, que diz que para Deus não há impossível. Se de repente na sua vida está acontecendo problemas, creia. Creia porque para Deus nada é impossível. Se de repente para você, seu filho, seu esposo ou alguém dos seus passam diversidades, problemas, tempestade, faça aquilo que depende de você fazer, porque o possível o Senhor diz que cabe a nós fazermos, porque cabe a Ele fazer o que é impossível. Fique com esta palavra, guarde no teu coração. O impossível Deus vai fazer, o possível cabe a nós fazermos. E para começarmos, nós temos aqui o primeiro quadro. E o primeiro quadro é do Momento Jurídico, onde a Carla Raquel, ela vai estar falando sobre direito, o seu direito, mulher. Quais são os seus direitos? Confira, assista conosco. Esse é o quadro Momento Jurídico, onde hoje nós vamos estar falando sobre direito das mulheres. Mas antes da gente estar falando sobre o direito das mulheres, eu quero me apresentar, porque esse é o nosso primeiro encontro de vários outros que a gente vai estar aqui, sábado a sábados, falando um pouquinho sobre o que é direito seu, mulher, e o que é direito nosso como cidadão. Eu sou a doutora Carla Raquel Fonseca da Silva, eu sou advogada há 3 anos, tenho atuado nas áreas de direito civil, direito de família, direito do consumidor e direito tributário. E também tenho lidado bastante nesse lado de violência contra a mulher. É uma área que eu também tenho atuado e é uma área que tem acontecido no dia a dia de muitas pessoas que têm sido vítimas de violências. Aí as pessoas param e pensam, falam, mas eu não sou vítima. Mas a violência, ela não é só violência física. Existem 5 tipos de violência que no decorrer do nosso encontro eu vou estar podendo falar para você. E você estiver me assistindo, tiver alguma dúvida, também você vai poder entrar em contato conosco, mandar a sua dúvida por e-mail, que no nosso próximo encontro a gente vai poder esclarecer. Este quadro Momento Jurídico tem esse intuito de esclarecer as dúvidas da população e fazer eles também conhecer aquilo que é direito de vocês, porque o direito não reclamado é aquele direito que é inexistente. Você tem o direito, mas você não usa, ele está ali inerte. E a gente tem um ditado no direito que diz que o direito não socorre quem dorme. Então, se você está sendo vítima de uma violência dentro da sua casa, dentro do seu lar, esse é o momento de você denunciar, esse é o momento de você procurar uma delegacia especializada da mulher e denunciar o agressor. E você vai estar vendo que o agressor nem sempre é só o companheiro, a companheira, o cônjuge, é aquelas outras pessoas também que habitam o lar. Então, durante esse nosso encontro, eu quero estar esclarecendo muitas dúvidas para vocês. Bom, como a gente já disse anteriormente, que hoje o nosso tema aqui no nosso quadro Momento Jurídico é sobre direito das mulheres. E quando a gente fala em direito das mulheres, a gente precisa conhecer quais são os nossos, porque eu também estou incluída nisso, os nossos direitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência doméstica. E falar em violência doméstica, não tem como a gente não iniciar o nosso quadro falando sobre a Lei Maria da Penha.
Só que muitas vezes a gente ouve falar Maria da Penha, denuncia porque ele vai preso pela Lei Maria da Penha. Mas quem foi Maria da Penha? Você sabe? Já parou para ler um pouquinho a história de quem foi Maria da Penha? Maria da Penha Maia Fernandes foi uma mulher que sofreu durante 23 anos violência doméstica dentro do seu lar. Em 1983, ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do marido dela, do cônjuge dela. O que aconteceu? Ele, com uma arma de fogo, tentou assassiná-la e ele não conseguindo assassinar, ela se recuperou, ficou paraplégica por causa desse tiro que ela levou do cônjuge dela. Em certo momento ela estava tomando banho e embaixo do chuveiro o companheiro dela tentou eletrocutá-la. E não só o fato de tentar eletrocutá-la, ele ainda tentou afogá-la, porque nisso que ele passou o fio no pescoço dela, ela caiu debaixo do chuveiro e ele tentou ali, naquele momento que caía muita água, tentou afogá-la. E após isso é que ela criou coragem e foi denunciá-lo. E através dessa denúncia dele, depois de 19 anos da denúncia, 19 anos tentando que ele enfrentasse a lei, que ele fosse punido por todos os crimes que ele vinha cometendo, 19 anos depois, ele foi preso em regime fechado, permanecendo apenas 2 anos para a revolta de Maria da Penha. Por isso que no dia 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha. E um dia após a lei entrar em vigor, o primeiro agressor, ele já foi preso no Rio de Janeiro tentando estrangular a ex-esposa. Foi o primeiro caso registrado no Brasil onde foi aplicado a Lei Maria da Penha. E aí muitas vezes a gente para pensar e fala, bom, mas não existe muitos casos em que a lei entra sendo aplicada. O Brasil não é um país onde muitas pessoas sofrem violência doméstica. Engano nosso, no Brasil 23% da população feminina já sofreu algum tipo de violência doméstica. E como a gente vai ver no decorrer do nosso encontro, a violência ela é física, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial e ela pode ser sexual. Então muitas vezes você acha que a pessoa, pelo fato dela não estar sendo agredida, ela não está sofrendo violência doméstica, mas muitas vezes ela está sofrendo aquela violência que é psicológica, ou então uma violência que é patrimonial, uma violência que é sexual. Existem vários tipos, ou então a própria violência moral, que muitas pessoas não conseguem identificar com tanta clareza o que é a violência moral, mas como eu disse, a gente tem muita coisa para aprender durante esse nosso encontro e pouco a pouco a gente vai estar conhecendo. Às vezes você não é vítima, mas você conhece alguém que está sendo vítima. E muitas vezes a gente tem na nossa cabeça aquela ideia assim, mas briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É um pensamento totalmente errado, que hoje você também pode denunciar. Se você conhece, se você vivencia, você não pode deixar que isso seja impune. É importante saber que a violência ela pode ocorrer tanto no espaço público como no ambiente doméstico. E o que fazer quando acontece nesses 2 lugares diferentes? Quando a mulher é vítima de violência em ambiente público, você pode procurar a delegacia mais próxima de você, que você vai estar sendo atendida, que eles vão registrar a sua denúncia, a sua queixa. Agora, quando acontece no âmbito doméstico, dentro do lar, seja pelo cônjuge, seja pelo companheiro, pela companheira, seja por um parente que mora junto com você, ou seja por até um hóspede que esteja na tua casa, isso configura violência doméstica. Você deve ir até a delegacia da mulher mais próxima da sua casa e estar denunciando, para que as autoridades possam estar tomando as medidas necessárias para proteger você, mulher. Porque hoje no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher tem sido agredida. Enquanto a gente está aqui conversando, a gente está aqui batendo um papo e aprendendo um pouco mais sobre o direito das mulheres, mulheres ao redor do Brasil inteiro estão sofrendo violência doméstica. E hoje tem sido uma das principais causas de morte de mulheres. 70%
dos casos de assassinato tem sido por violência doméstica. E a violência doméstica atualmente no Brasil tem matado mais do que câncer e acidente de trânsito. São números muito grandes para que a gente possa ficar parada, porque a gente não pode ficar vendo uma mulher sofrer violência e não denunciar. Ou você, mulher mesmo, está sofrendo esse tipo de violência e ficar quieta por causa dos filhos, por causa da dependência econômica. Isso não pode acontecer, é um direito seu. E se você não reivindicar, as autoridades não vão poder estar tomando as medidas cabíveis no caso concreto. Aí uma pergunta que fica pra gente: por que as mulheres muitas vezes não denunciam e nem contam, não buscam ajuda contra esse tipo de violência doméstica? Porque o ambiente social em que ela vive, muitas vezes a mulher se sente culpada, ela mesma se coloca numa situação onde ela que começou a briga, foi ela que começou discutindo, foi ela que deu motivo para o cônjuge, para o companheiro, tá tendo aquele tipo de comportamento, ou então quer proteger o companheiro porque é dependente econômica dele. Ainda hoje, muitas mulheres, ela vive em função do lar, ela vive em função dos filhos, ela não trabalha, ela não tem uma condição financeira em que ela possa se sustentar e possa sustentar os filhos. Então, para ela é muito mais conveniente apanhar e ficar calada do que denunciar e depois se ver numa situação onde não tem para onde ir, onde as pessoas vão julgá-la pela atitude dela, ou então até mesmo por depois estar se arrependendo daquela atitude que ela tomou. Então ela se sente também muitas vezes humilhada, ela se sente envergonhada e prefere não denunciar. Ou então tem na cabeça aquela situação: bom, eu posso denunciá-lo e se não acontecer nada com ele, ele vai vir contra mim e vai ser pior. Esse é o tipo de pensamento que nós mulheres não podemos ter. A gente não pode ter medo de denunciar, a gente não pode se sentir culpada pelas situações de agressão. Ninguém está autorizado, diante de uma discussão, estar agredindo, seja verbalmente, seja psicologicamente, ou seja fisicamente, agressão física está agredindo o outro. Então, mulher, se você está sendo vítima e se você sente essa culpa e sente essa vergonha de estar denunciando, não deixe isso tomar conta de você, tome coragem, denuncie. E nesse momento a gente deu bastante informações sobre o que é o direito da mulher, como identificar o tipo de violência. Mas como o nosso tempo é curto aqui nesse quadro, a gente vai deixar com um gostinho de quero mais, porque tem muito mais informação, tem muito mais coisas para a gente aprender, mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro, onde a gente vai continuar a parte 2 desse nosso encontro sobre direito das mulheres. De volta, né? E agora nós teremos aqui o quadro com a pastora Eusani do Sola Escritura. Nós teremos aqui como convidados o pastor Hipocrã e também o pastor Leandro Pires. Então eu quero que você acompanhe conosco o que é que eles tantos conversaram, debateram a esse respeito sobre ensinar os filhos, ensinar a seguir o caminho do Senhor. Bom dia, olha aqui o quadro Sola Escritura nesse sábado de manhã, 10h10, 10h15, não sei qual horário que você está aí. Bom dia a você de Cuiabá, Várzea Grande, de todo o estado. Aliás, nós estamos também o programa Mulheres que Vencem, pastores que estão aqui conosco, daqui a pouco eles vão ter o prazer de cumprimentá-los em vários países conectados conosco agora também. E nós temos o prazer de ter o pastor da igreja Shekinah Hipocrã. Bom dia, pastor. Bom dia, quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui, né? E estou muito feliz por poder contribuir. Amém, o programa Sola Escritura que fica contente. E também temos o prazer de termos conosco, uma honra assim, e os pastores gostam muito dessa palavra quando eu falo, prazer, né, pastor Leandro? Inenarrável. De termos também o pastor e da Igreja Internacional da Graça de Deus, pastor Leandro, da Igreja do Bairro Cristo Rei de Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso. Bom dia, pastor Leandro. Bom dia, pastor Eusani, bom dia aos amigos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês também e tenho certeza que será de grande valia para todos. Amém, é um prazer. Enfatizando que Hipocrã, né, é o pastor, ele é da Igreja Missionária, né?
e também da Rádio Shekinah. E o programa Solo, aliás, vamos diminuir. O programa As Mulheres que Veem-se com o quadro Solis Pictura tem o prazer de aceitar o convite do senhor pastor do quadro Solis Pictura, está falando também na Rádio Shekinah. Muito obrigado. Agora, você pode estar falando assim, pastor Isani, nós fizemos várias perguntas, vários países conectados comigo no Facebook, né? E foram várias perguntas feitas, enfatizando que o programa Solis Pictura, quem faz é o pastor Marco da Batista, né? O mestre em grego também, né? Hoje ele está viajando, não pôde estar aqui comigo, mas nós pegamos, pastores, de várias perguntas e formamos 4 que com certeza vai sanar ou minimizar a dúvida que o Solis Pictura, através dos 2 grandes homens de Deus que estão presentes, vai estar respondendo juntamente conosco. Aquela pergunta que eles fazem muito assim, até anotei aqui, instruir a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. Muitos, não só pastores, como obreiros, vamos falar assim melhor, né? Fazem essa pergunta. Então veja bem, antes de eu deixar com que os nossos convidados respondam, nada, absolutamente nada, deve substituir a verdade, né? Educar, ou seja, ensinar, é darmos exemplo, né, pastores? Então, veja bem, as concessões, a mentira, as concessões, as faltas de ensinamento, nós pais, né, nós pastores, que também somos pais, pagamos um preço muito alto por falta de conhecimento, exegeticamente falando, tiramos os filhos, as ovelhas, do caminho a seguir. Porque no meu ponto de vista, acho que os 2 pastores há de convir comigo, educar e ensinar na palavra de Deus vai convencer aqueles que estão ouvindo, que estão aprendendo a adquirir o conhecimento, né? Mas o exemplo do pastor, o exemplo do pai, o exemplo do mestre vai arrastar a ovelha, o filho, ao reino dos céus. Sim ou não, pastores? Né? Você pode falar assim, pastor Ilzani, não é fácil, machuca muito, filho agride muito, filho desobedece muito, ovelha desobedece muito. Um recadinho para os pastores, meu pastor Ilzani, e para os pastores, ou você que sofre. A dor que não te destrói, filho, ela vai te construir, tenha certeza. Ela vai te construir de uma forma que vai colocar você ao caminho do Senhor. E para tirar essa dúvida, nós vamos começando perguntando para os pastores a primeira pergunta que foi perguntada para nós, né? Primeira pergunta: qual o entendimento que a maioria dos eleitores, pastores, tudo, da Bíblia, eles têm, pastor Hipocrã, sobre Provérbios 22, 6. Pode até ler aí, pastor Leandro, se puder, quiser ler. Qual que é esse entendimento? Porque às vezes nós ministramos Provérbios 22, 6. Ensina o caminho o filho onde deve andar. Acho que o senhor é uma pessoa entendida, um pastor há muitos anos, vai poder somar juntamente conosco aqui no Solis Pictura, dando esse entendimento dos eleitores sobre Provérbios 22, 6. Pode falar um pouquinho? Bom, hoje de manhã eu recebi, por incrível que pareça, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, até compartilhei com a senhora, falando justamente sobre isso. E ali os psicólogos, eles traçam um perfil de como você estragar um filho. E é justamente dessa maneira, quando você não impõe limites a ele, quando você acaba fazendo tudo aquilo que seu filho quer. Né? E respondendo exatamente a pergunta da senhora, o maior legado que um pai pode deixar para um filho é o exemplo. Porque não adianta nada o pai saber a Sagrada Escritura
né, de capa a capa, ter lido a Bíblia, se na hora de transmitir o conhecimento para o filho, verbalmente ele sabe, mas na hora de demonstrá-lo em exemplo, ele não faz. Verdade. Pastor Leandro, o senhor quer somar também nessa pergunta? O senhor tem um entendimento também? O pastor Hipocrã da Igreja Missionária Batista, mas aqui, Shekinah, nós não estamos falando sobre placas denominacionais, não. Mas é bom ouvir dois pastores entendidos, preparados, né? Entendidos na exegeses, para que a vez alcança um e o outro alcança outro. Pastor Leandro, o que o senhor tem para somar com nós? Pastora, eu concordo com o pastor Hipocrã a respeito do que ele está falando. Se os pais não tiverem o conhecimento para levar ao filho no caminho que deve andar, se não souber educar e ensinar para eles o que é realmente correto e deixar eles fazerem o que está no coração deles, com certeza quando eles estiverem, como a Bíblia fala, quando eles envelhecerem, estiverem num tamanho adulto, eles vão continuar errando, porque não foi ensinado aquilo que era correto na sua infância. Foi deixado ele fazer aquilo que a mente e o coração dele, ainda imaturo e infantil, fazer, sem receber a devida correção e disciplina. Verdade, pastor Leandro, verdade, pastor Hipoclé, enfatizando bem, veio assim na minha mente agora. Instrui a criança o caminho que deve andar. Existem várias linhas de pensamento, né? Várias visões teológicas, mas nós não estamos aqui ensinando, perpassando para o público linhas de pensamento. Nós fizemos junto, assim, a cada um dos pastores, juntamente com o Sola Escritura, um estudo exegeticamente falando. Então, nós não podemos confundir, acho que vocês vão vir comigo, que vai vir várias perguntas sobre isso, instruir a criança o caminho que deve andar. Caminho do homem? Caminho de Deus? Que será esse caminho? Já já vocês vão responderem, né? Será que é isso? Ou caminho ao temor ao Senhor? É sério, não é? Eu vou confessar aqui em público. Oséias 4 fala que por falta de conhecimento o meu povo sofre. Quantas vezes, eu falo pastora porque hoje eu sou teóloga exegética, quantas vezes eu ministrei, né? Porque a gente também aprende, não é porque a gente é pastor que a gente sabe, não é porque eu sou teóloga que eu não sou dona da verdade. O caminho do homem, tem que andar no caminho de Deus, senão não vai ganhar salvação, não vai ter prosperidade. Nossa, que coisa errônea falarmos isso, né, pastor Leandro? Sendo que o texto-chave, o texto base, falando mesmo, é o caminho no temor ao Senhor. Agora, veja bem, nós vamos para o intervalo. Você tem alguma coisinha para colocar rapidinho sobre esta questão? Acrescentar ou tá tudo bem? Tudo bem, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não desligue, fique ligadinho, porque tem coisa boa aí para nós. A minha história, Cristo é o mocinho na vida real. De volta, ligadinho conosco, né? Você que fez essa pergunta para nós aí de Itália, foi da Itália, pediu para não citar o nome, ótimo. Então, qual o texto, pastor Leandro, que ensina a partir da tradução hebraica sobre isso, o caminho que deve andar? Pastora e o amigo que fez a devida pergunta, você vai encontrar essa resposta no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9. Quando Deus dá, resumidamente falando, quando Deus dá a instrução a Moisés a dizer ao povo que eles deveriam buscar a palavra dia após dia, que eles deveriam falar ela pela rua, andando pelos caminhos, ao entrar e ao sair, ao trabalhar, eles deveriam escrever a palavra, as escrituras sagradas, até mesmo nos umbrais das portas da sua casa, para que a palavra, o conhecimento da palavra e de Deus estivesse dentro do coração, tanto deles quanto dos seus filhos e de toda a família. Ótimo, obrigada. Pastor, Hipocrã, né? Não posso errar, tá? Diante da tradução que ele acaba de explicar, como devo agir na educação cristã dos filhos? Só complementando o que o pastor disse aqui, tem uma das palavras assim, que eu guardo com bastante alegria, Salmo 119, capítulo 11. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti.
Então, resume um pouco, pastor, né? O que o senhor disse ali, que Deus Sim, falou, senhor. que a palavra do senhor tem que estar guardada conosco, nós temos que ser guardiões, né? Em tudo que a gente fizer. E quando você consegue ter essa transparência, essa vivência, ela por si só já acaba ajudando e muito. Porque quando a gente lê a Bíblia, o importante é a interpretação que a gente tira. Porque senão as pessoas... hoje a gente vê muita gente pregando heresia através de interpretação errada da palavra. As pessoas fazem a interpretação do jeito que quer e saem pregando do jeito que bem entende. Mas quando você tem a essência da palavra, como a senhora disse agora há pouco aí... Exegeticamente. Então a pessoa ela tem o profundo conhecimento e aí ela vai aplicar conforme aquilo que o senhor ensinou na Bíblia. Então, quando ele diz que a gente deve educar a criança desde pequenininha, no temor do Senhor, mostrando através do próprio exemplo de Jesus, quando foi pequeno, a obediência que ele tinha pelos pais, embora ele fosse filho de Deus, né? Ele sabia disso, mas ali ele obedecia aos seus pais, porque naquele momento eram eles os responsáveis por ele. Então, ele foi uma criança obediente e só tem a ganhar a pessoa que cresce com esse entendimento, cresce buscando essas afirmações bíblicas. Por exemplo, eu tinha uma grande tristeza no meu coração. Eu dizia bem assim, eu me arrependo de não ter vindo para Jesus antes. Mas, depois, entendendo a palavra, eu disse que o tempo é de Deus. Então, quem sabe, quando eu vim para Jesus, esse era o momento que Cristo queria me trazer. Não era lá atrás, eu não tive a oportunidade de nascer num lar evangélico, mas tudo no tempo determinado do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele que nos escolheu. Né? Então, se Ele nos escolheu, então estava lá na agenda dele, fulano de tal, dia tal, vai vir para minha presença. E depois que eu tive esse entendimento, então eu até tirei essa tristeza do meu coração, sabe? E eu tento ensinar os meus filhos no caminho do Senhor, para que dele eles jamais desviem, porque eu, pastor, eu digo sempre nas minhas pregações, eu desafio alguém dizendo assim, me procura, acha na Bíblia para mim alguém que obedeceu a Deus e se deu mal. Alguém que obedeceu a palavra do Senhor e quebrou a cara. Então, quer dizer, tá aí o caminho que nós devemos seguir. Aqui está, a gente costuma dizer que é o manual de fabricação do homem, né? Você compra a televisão, vê o manual. Compra o microfone, vê o manual. Compra o celular, vê o manual. E o nosso manual está aqui, com todos os ensinamentos, momentos de alegria, de tristeza, de alegria. Em todas as situações pela qual passamos, a Bíblia Sagrada tem algo a nos dizer. Então, aquele que consegue viver conforme a palavra do Senhor, buscando o entendimento da palavra do Senhor, esse certamente vai ter uma vida correta diante do Senhor. É lógico que o prêmio maior que nós buscamos é a salvação, né? Estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós somos passageiros aqui. E nós temos uma morada que é a morada celestial com o Senhor na glória. Então, se a gente interpretar, ler, estudar e viver o que a Bíblia diz, nós vamos estar carimbando o nosso passaporte para a glória, para morar com o Senhor na Jerusalém Celestial. Amém, glória a Deus. O pastor Leandro, ele diz aqui o zaio, né? Antigamente usava os zaios, que eram os pedagogos, né? Que a pessoa ideal para também conduzindo a criança ao caminho, né? Pastor Leandro, você tem uma coisa a acrescentar? Ou tudo bem? Não, o que o pastor Pocran disse é a pura verdade. E tem um texto na Bíblia, pastor e pastora, que uma vez chamou muito a minha atenção. Nós damos uma ênfase, e ela é verdadeira, que quando Deus apareceu para Salomão e disse para ele, pede o que você quer que eu te dou, ele, sem pensar muito, ele disse para Deus, me dê sabedoria para governar o seu povo. E isso sempre chamou muita atenção. E um dia, meditando em Provérbios, no Provérbios 4, o Salomão diz que quando ele era menino, tenro, bem pequenininho, filho único do pai e da mãe dele, o pai dele chamava ele sempre de lado e dizia para ele, lógico que eu estou falando numa linguagem mais formal, dizia sempre para Salomão, Salomão, de tudo que você tem que buscar, busque a sabedoria. E eu creio nisso. Assim como o Davi ensinou Salomão a andar no caminho, quando ele cresceu, ele teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus, ele pediu aquilo que o pai ensinou ele,
peça sabedoria. E o que o pastor Pocran falou é verdade. Tudo tem o seu tempo. Chegou o tempo de Salomão, chegou o nosso tempo. E tenho certeza que Deus ainda tem muito para fazer pela vida de todos. Dentro da fala de vocês, me lembrou aqui Samuel, né? A mãe entregou no templo e o profeta, ele não guiou no caminho do caminho do homem. Ele não guiou ele no caminho de Deus. Ou seja, o profeta colocou Samuel para andar nos dois caminhos, no caminho terrestre, que era o conhecimento científico da terra, da cultura, subcultura da época, e do caminho de Deus. Mas o que ele quis ensinar diretamente para o filho, para o Samuel, é o caminho do temor ao Senhor, né? É verdade. Vamos para a última pergunta, nós estamos nos 3 minutos finais, né? Eu acredito que ambos já tenham respondido, mas para dar resumidamente, qual o conselho, qual o texto bíblico, que o pastor Leandro já havia comentado, que tem a base realmente para ensinarmos os filhos? Qual? Doutor Leandro, o pastor Leandro colocou Deuteronômio 6:7, né? Dá só uma pinceladinha para ficar assim, que conselho você daria para esse pai, para essa mãe, para esse pastor que está conectado conosco? Qual é a base bíblica verdadeira? Porque geralmente nós usamos Provérbios 22:6, mas qual é a base bíblica, exegeticamente falando, no hebraico, qual que é a base bíblica que fundamenta o Provérbio 22:6? Deuteronômio 6:7. Fala rapidinho, nós estamos com 2 minutinhos só. Sim, porque como o pastor disse agora há pouco aqui, quando ele leu esse termo Deuteronômio, é onde Deus, ele diz para o povo, olha, busque a Escritura, leiam a Escritura e interprete a Escritura e vivam a Escritura. Então, quando você vai nessa base aí, né, mais ou menos o que eu disse agora há pouco, não tem como desviar, né? Você tem uma linha mestra que o Senhor nos determinou. E aí, então, eu gosto muito de ler Deuteronômio 28, onde Deus dá as bênçãos, se não me falha a memória, Deuteronômio 28 até o versículo 12 é as bênçãos, e depois vem as maldições. E as pessoas acabam lendo só até o 12, só as bênçãos, né? E Isso. aí, só que elas esquecem que as bênçãos são para os que obedecem. Isso. E os que não obedecem, vem a parte da maldição. Então, é esse o entendimento que tem que ter das Escrituras, que nas Escrituras tem aquilo que é bom para os que obedecem e para os que não obedecem, logicamente. Amém. Estamos só um minutinho. Pastor Leandro, quer fazer um encaixe, alguma coisa? Eu só queria fazer um complemento através de uma palavra do próprio Salomão em Provérbios 2, que ele diz assim no versículo 4 e 5: Se buscares a sabedoria, como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ótimo. Momentos finais, né? Nós estamos no... geralmente a gente fala assim, dê as suas considerações finais. Não vou pedir. Sabe por quê? Porque estarão sempre aqui, né? Se nós encerrarmos com as considerações finais, eu vou estar falando assim, vocês estão me autorizando, tchau, tchau. Não, vai ser um prazer no programa Solo Escritura ter vocês novamente aqui, né? E agradecendo novamente, sábado, você que está conectado conosco, quinta-feira, 9h10 da manhã, se ser essa quinta, na outra, não é isso? O programa Solo Escritura está no ar, ao vivo com vocês, na Rádio Shekinah. Fique ligadinho, tem vários quadros maravilhosos e palavra maravilhosa para vocês. Até outro sábado, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Olá, que Deus abençoe a todas as mulheres que assistem hoje mais um recado do coração de Deus, amém? E hoje a nossa convidada é alguém muito especial para mim, alguém que eu tenho acompanhado a trajetória, alguém que eu tenho acompanhado o crescimento dela espiritual diante de Deus. Uma pessoa muito querida, a obreira Alana, da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, do bairro do Meio.
Olá, querida, tudo bem? Meu nome é Alana Pacheco. Eu quero agradecer a pastora Andréia Rocha por esse convite de estar aqui no Recado do Coração de Deus. E hoje, Deus me deu uma mensagem para passar ao seu coração. E está lá em livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. E diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E disse, dize a mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquela que mais perdoou, e disse-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquela em que pouco é perdoado, pouco ama. Então, minha irmã, essa palavra que o Senhor tem para o seu coração hoje. Aqui tem 2 tipos de adoração diferentes. A adoração do fariseu e a adoração daquela mulher pecadora. A palavra nos ensina que o fariseu era aquele que era conhecido por ser o mestre da lei, enquanto aquela mulher, ela era conhecida apenas por pecadora. Às vezes você tem no seu coração que você não pode se entregar ao Senhor, que você não pode se adorar ao Senhor, simplesmente porque você tem muito pecado e você não está com uma vida correta. Meu irmão, eu quero te dizer nesse momento que assim como aquela mulher que se entregou, você tem que saber se entregar e se lançar ao Senhor. Essa palavra, ela nos ensina sobre isso, sobre a adoração pelo qual o Senhor Jesus se agrada. E a adoração que o Senhor Jesus se agrada é aquela onde há humilhação. Não adianta você fazer um banquete para o Senhor Jesus. Não você apenas buscar o Senhor Jesus com o seu uniforme de obreira ou com as suas roupas de pastores. Não adianta você ir buscar o Senhor Jesus como se fosse apenas um ritual todos os dias ou então apenas aos domingos, enquanto você não tiver essa adoração concreta com o Senhor, esse derramar com o Senhor. Você precisa aprender a se lançar, você precisa aprender a derramar aquilo que você tem de mais precioso. O unguento que essa mulher derramou tinha de muito valor naquela época, e os cabelos que ela enxugou, antigamente o cabelo significava a beleza da mulher. Então você tem que saber abrir mão de algumas coisas e poder se entregar mais, porque a palavra do Senhor nos ensina que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não existe pecado que você tenha cometido que Deus não possa te perdoar. Não existe pecado nesse mundo que você tenha cometido um tempo atrás que você não possa se lançar aos pés dele. Aquela mulher era conhecida como pecadora e mesmo assim Deus se agradou da adoração dela. Então tenha isso no seu coração. Tenha isso no seu coração que o Senhor te quer para Ele. Deus deseja a sua adoração. Ele não quer o seu status, assim como o fariseu. Ele não quer o seu banquete, assim como o fariseu fez. Se você fizer, amém, de bom agrado, mas muito mais do que isso, Ele quer o seu coração. Então aprenda a se lançar nas mãos do Senhor, porque essa mulher, por mais que ela fosse conhecida como pecadora, não houve pecado que fosse impedir ela. Então que você possa ter isso no seu coração, de você se entregar ao Senhor Jesus, de você saber separar um tempo do seu dia para ter um momento com Ele. Eu aprendi uma vez, e na Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, Ele não divide
divide a sua glória com ninguém. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tire um tempo em adoração a Ele. Tire um tempo para estar com Ele. Porque no final desse versículo, no final dessa história, no versículo 50 diz assim: e disse à mulher, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando você consegue entender que você não precisa de rituais, você não precisa de muitas coisas para poder adorar o Senhor, você simplesmente quer adorar, você simplesmente quer se entregar, é isso que Jesus te dá de volta, a tua salvação, a tua paz. Então que você possa receber essa palavra do fundo do seu coração, que você possa meditar nela e que você possa entender o real propósito de Deus para sua vida. Você foi criada para adorar ao Senhor Jesus, porque todo aquele que tem fôlego, que louve ao Senhor Jesus. Amém? Então nós teremos também aqui, nós queremos finalizar o nosso programa agradecendo ao nosso Deus poderoso, agradecer também, ao nosso líder estadual, agradecer a pastora Irene, que logo estará aqui para apresentar o programa, e agradecer a toda a equipe, porque é eles que também nos ajudam a fazer o programa especial para você. E fique conosco até um próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Levanta, levanta, levanta.